Olá, nós somos alunos da Uniprocessos e estamos aqui hoje para ter um bate-papo sobre comércio exterior para o MEI, o microempreendedor individual. Hoje estamos aqui com o Edgar, o Tiago e o nosso convidado Fernando, que é representante comercial, especialista também nessa área e importador. Também temos a presença da professora e doutora Gleice Ribeiro Alves. Ela é doutora em Direito Internacional pela Université Lorraine da França e hoje vai estar participando de forma remota conosco. Agora eu vou passar aqui para o bate-papo com os meus colegas sobre o tema do comércio exterior para o MEI. Fernando, a gente tem uma pergunta para você. Como que foi essa trajetória no comércio exterior como MEI? Como que tudo começou para você? Tudo começou bem antes de eu ter realmente a minha própria empresa, né? Primeiramente, me apresentar, meu nome é Fernando Moraves, eu tenho 21 anos, eu estou com a minha empresa desde o início do ano, mas minha trajetória mesmo com o comércio exterior iniciou quando eu iniciei na faculdade. Logo no meu primeiro semestre, na minha universidade, a gente tinha uma empresa júnior. Para aqueles que não sabem, é como se fosse uma empresa voltada para treinar os universitários e capacitar eles para o mercado de trabalho. Eu entrei na empresa logo no final da época do Covid, e com toda aquela situação, a empresa ela se via muito defasada. A gente perdeu quase todos os diretores quando eu entrei e por conta disso, eu e a gestão que entrou comigo pegamos uma empresa quase sem nenhum conhecimento e tivemos que levantá-la do zero. Uma empresa que devido à pandemia tinha pegado dívidas e estava com encargos financeiros bem pesados e bem difíceis. E aí, com isso, começou toda uma trajetória realmente de aprendizagem, porque a gente viu esse desafio de fazer essa empresa júnior, que um dia tinha sido uma das melhores de Brasília e agora estava numa posição horrível, voltar a esse modelo de grandeza. Fiquei nessa empresa júnior por 2 anos, comecei trabalhando na área de projetos, depois fui para marketing, virei diretor de marketing, até que eu virei também conselheiro depois, e nisso fui avançando e crescendo e aprendendo bastante. Eu acabei tendo que deixar essa empresa júnior por conta de um intercâmbio que fui fazer no México e realmente voltei com uma outra cabeça. Voltei e logo comecei a trabalhar numa empresa que cuidava de licitações. Mas eles me chamaram para lá porque eles queriam avançar na área internacional. Eles queriam buscar produtos lá fora e vender para o governo brasileiro aqui dentro. A empresa era muito voltada para a área militar e com isso eu comecei a ter esse desafio, porque eles contrataram um estagiário para fazer um serviço de alguém que já é formado. Eu não queria decepcionar, vi essa oportunidade gigantesca na minha frente e decidi abraçar. Comecei a contactar empresas, comecei a estar em muitas rodadas de negociações e foi errando e acertando que eu vi que era aquilo mesmo que eu queria para mim. Então, já tinha toda essa experiência na empresa júnior, somei tudo isso com essa minha estadia nessa empresa de licitação e com toda a experiência que eu tive lá de negociações internacionais e acabei saindo de lá porque eu percebia que com todo esse encargo eu poderia tentar algo por mim mesmo. Foi aí que no início desse ano eu acabei me municiando de alguns contatos e de algumas oportunidades que eu tinha percebido e comecei propriamente a trabalhar com representação internacional. Como eu tinha dito para vocês, a empresa ela era muito focada na área de defesa, então eu tinha muitos contatos do setor militar. Comecei então a entrar em contato com eles, comecei a ver necessidades e com isso adquiri representação de empresas estratégicas lá fora, da Grécia, dos Estados Unidos, da Espanha, que trabalhavam desde tintas com capacidades furtivas até mesmo equipamentos móveis para a campanha militar. E aí eu comecei a trabalhar nisso, mas eu percebi que esses processos, apesar de eles serem muito bons financeiramente, darem um retorno muito bom, eles são lentos, são coisas morosas e também precisam de bastante tempo e dinheiro. Uhum. Com isso, eu acabei me aliando com um empresário de São Paulo, fundei com ele uma empresa só voltada para essa área de representação, e enquanto eu esperava os frutos desse meu trabalho chegarem, eu comecei a cuidar e comecei a me especializar mais na área de comércio exterior propriamente dito. Comecei com alguns contatos de amigos,
fazendo algumas compras na China, e nisso fui cada vez mais me especializando, tomando mais conhecimento, fazendo cursos à parte da minha própria faculdade, porque eu vim da área de relações internacionais. É um curso muito bom, mas é um curso muito amplo. Se você quer seguir alguma área lá dentro, querendo ou não, você tem que propriamente correr atrás de se especializar mais. Então, foi com tudo isso que eu comecei a fazer mais contatos aqui em Brasil, principalmente na área do setor automotivo. Hoje em dia eu trabalho com PPFs, canetas automotivas, e também alguns outros produtos como rootkits e lixadeiras, mas tudo dependendo da demanda dos clientes. E graças a Deus, cada dia chega mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre a empresa Júnior que você construiu praticamente do zero, como é que foi essa experiência de pegar uma empresa que estava ruim das pernas, né? Pode-se dizer, e construir ela de fato? Foi muito desafiador, porque não foi só a questão de a gente propriamente... A empresa estar ruim das pernas. Éramos um grupo de praticamente adolescentes de 18 e 19 anos, tentando entender como o mundo corporativo funcionava e tentando tirar uma empresa do vermelho. E muitas pessoas, né, dessa área de comércio, quando ouvem falar de empresa júnior, já acabam desmerecendo, achando que não é uma empresa tão boa por estar sendo... Você está lidando com universitários. Então, a gente teve que desconstruir todo essa escola de pensamento, né? Toda essa questão que existe na cabeça do brasileiro. E, em cima disso, também entender, cara, como que a gente faz para uma empresa dar certo? Como que a gente consegue pagar essas dívidas? Então, eu não fiz sozinho, fui eu, mais uma equipe de 5 pessoas, e começamos essa construção, cada um focado numa área, e foram meses de tentar fazer coisas, falhar, tentar outro caminho, falhar de novo, até que finalmente a gente conseguiu colocar a empresa num caminho onde a gente conseguiu estabelecer uma cultura organizacional, onde a gente conseguiu estabelecer processos, tanto para... A gente trabalhava com consultoria, né, na época, principalmente de importação e também de exportação. E nesse meio tempo que a gente estava tentando reerguer a empresa, a gente falou, vamos tentar de tudo. Começamos a mexer com passaporte, com o Helgov, que é Relações Governamentais, não sei se vocês estão familiarizados com o termo, começamos a tentar mexer com isso, tudo na tentativa de achar dinheiro, mas foi propriamente quando a gente voltou para o básico e se especializou novamente em importação e exportação, parou de tentar agarrar tudo, que a gente conseguiu sucessos. E aí a gente começou a fechar cada vez mais negócios, e infelizmente a parte boa que foi vendo a empresa com grana, eu já não estava aqui para poder usufruir. Só fiquei com a parte mesmo do trabalho dura. Mas foi uma escola gigantesca. Eu vejo muita gente que quando tem essa oportunidade, uma empresa júnior acaba não entrando, não agarrando. E de verdade, é um lugar onde você tem tudo para aprender e para crescer, né? É um trabalho escravo, mas vale a pena. Você vai aprendendo, vai colocando em prática aquilo que você está adquirindo durante o estudo, né? Sim. Durante as aulas, você vê realmente qual é a realidade do mercado. E no meu caso, eu entrei na empresa júnior muito antes de eu pegar as próprias disciplinas de comércio na faculdade. Então, eu tive que aprender por mim mesmo, com os materiais que tinham sobrado da memória documental da empresa, o que era comércio exterior, como que a gente faz para importar, como a gente faz para exportar. Então, com certeza, se você entrar hoje numa empresa júnior, você não vai viver a situação que eu vivi, porque literalmente foi como se a empresa tivesse acabado na pandemia e a gente estivesse tentando ressuscitar. E teve vários meandros no meio disso tudo, porque no meio de uma situação como essa, né, onde todo mundo é muito novo, eu sou muito fácil de acontecerem, e pessoas mal intencionadas acabam também tentando tomar posse da instituição. Teve um caso muito peculiar. Teve uma pessoa que ela era, como que eu posso dizer assim, ela era amiga da gestão anterior, e por conta disso ela conseguiu achar um jeito que não era legal, não estava no estatuto da empresa, de virar presidente. E ela passou um ano puxando a empresa para baixo, porque ela não tinha a menor capacidade e não deveria estar naquele cargo. Então, a gente teve todo o processo também de aprender o que é ler um contrato, o que é ler um estatuto de uma empresa para entender o que pode, o que não pode. E aí, com base nisso, a gente tomou os aplicativos legais quando a gente viu aquilo que estava acontecendo. Então, eu acho que na vida tudo é assim, né? Quanto maior a dificuldade, mais você consegue aprender e melhorar com essa situação. E foi muito o que aconteceu ali. E, Fernando, você falou um ponto que, assim,
particularmente me chamou a atenção, que é essa questão dos estatutos, propriamente dito assim, dos decretos e também da legislação. Porque, por exemplo, você estava citando que o erro que muitas pessoas cometem é de não ler um contrato na hora de assinar. É chato? Mas é super necessário. Porque se acontecer alguma coisa ali fora dos eixos, é um problemão, né? E outra coisa que é importante também é justamente para o crescimento da empresa, é importante saber dessas coisas, estar dentro das regulamentações, né? Quando a gente fala, por exemplo, do MEI, né? Que ele está ali iniciando, sendo inserido nesse mercado, ele necessita saber das coisas, ele necessita estar em busca de informação a todo momento. O portal do governo federal libera conteúdos, informações a respeito disso, né? O que pode, o que não pode, os direitos que o MEI tem, se ele pode exportar, se ele não pode exportar. Então, assim, são informações de extrema importância que o MEI tem que estar ali completamente integralizado, entende? Então, é algo, assim, que eu particularmente acho muito importante, até mesmo para nossa vida pessoal, a gente tá correndo atrás dessas coisas. Com certeza. Mas é super importante. Até somando um pouco no que você estava falando, porque essa experiência que eu tive de ter que aprender, né, o que era um decreto, não foi suficiente para mim. E aí entra numa outra história que, assim, não é das mais felizes, mas foi necessária também para o meu crescimento e para o meu aprendizado. Eu citei para você anteriormente que nesse meu processo de representação, eu me associei, né, com um empresário de São Paulo, porque ele tinha dinheiro e eu tinha expertise, então a gente tentou somar os lados. O que acontece? Eu não li muito bem o contrato na hora de assinar. Passou alguns meses e ele conseguiu usurpar a empresa de mim por conta disso. Nossa Foi. Senhora. Foi um mês, assim, que ansiolítico era meu segundo nome. Foi triste. Mas acho que o mais importante disso tudo foi quando passou, eu tinha realmente perdido a empresa, mas eu tinha uma relação tão boa com os meus fornecedores lá de fora, que eles olharam para mim e falaram: Fernando, isso que o cara fez com você não tá certo. Eu ganhei um cargo de representação direto deles. Então, eu deixei de ser importador da mercadoria e virei representante. Então, eu não perdi tudo no final das contas. E eu acho que isso é um ponto muito interessante para qualquer pessoa que quer mexer com comércio internacional. Não só comércio internacional, com tudo na vida. Relacionamento é a palavra. Porque se você construir pontes fortes com as pessoas, mesmo que você acabe sofrendo prejuízo, mesmo que você acabe sofrendo algum infortúnio, as pessoas vão olhar para você e vão ter essa compreensão. Quem é melhor de te ajudar, né? Quem te ajudaria? Um amigo ou uma pessoa que você só conhece? Então, às vezes, fazer essa ponte com seus fornecedores, até mesmo com seus compradores, gerar esse senso de pertencimento, de que, olha, a gente está junto, a gente vai fazer acontecer. O que eu quero, por exemplo, é ver a sua marca, vamos, sei lá, Thiaguinho. A marca do Thiago é a Thiago Blazers. Eu virar pro Thiago com o poder da Itália e falar: Thiago, eu quero que a Thiago Blazers seja a marca número 1 do Brasil. E fazer ele perceber a todo momento que eu tô trabalhando ativamente para essa construção. Vamos negociar isso aí, viu? Com certeza. Mas é muito isso. Acho que é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas esquecem no comércio exterior. Eu compro de uma empresa chinesa lá, a Yongtong Tecidos. E comprei e acabou. Se você fizer um follow-up, às vezes, olha, eu comprei, tá vendendo super bem aqui no Brasil, consegui, tô aumentando o estoque, tô aumentando isso, já fiz tantas vendas, vou aumentar mês que vem. Você vai criando esse relacionamento, que é uma coisa que o tempo leva, né? Que vai levar tempo a ser construído e tem frutos. Então, lá na frente, daqui a 10 anos, vamos supor que você cresça e vire um player grande aqui no mercado. E aí você precisa de algum favor, às vezes você consegue mais desconto dessa empresa, ou até mesmo, ao longo do tempo, você ganha preferência no tratamento, em detrimento das outras. Porque eles conhecem quem é você, conhecem que você paga bem, conhece a sua história. Então, é algo muito interessante. Já tem um relacionamento há tempos ali, né? Que é criado ali na confiança. Depois que cria a confiança, até perder, só se for feita alguma coisa assim para perder essa confiança. Sim, exatamente. E acho que entrando até nesse tópico de relacionamento, uma coisa que eu acho muito interessante, nessa minha estadia no intercâmbio lá no México, eu tive uma matéria que para mim foi um divisor de águas muito grande, que foi negociações internacionais. Porque é uma coisa que a gente não para pensar muitas vezes, mas diferentes culturas
têm diferentes posições quando estão à mesa. E isso foi uma coisa que me abriu muito a mente e que me favoreceu muito quando eu estava negociando com essas empresas militares, principalmente eram europeias, né? Porque a forma como você vai lidar com o alemão e a forma como você vai lidar com o espanhol é muito diferente. Sim. Uhum. Um alemão é muito mais direto. E se você ficar no jeitinho brasileiro de, não sei, vou ver, tenho que falar com o meu superior, o cara não vai gostar de você e vai te meter o pé na bunda. Uhum. Então, você tem que saber lidar com as pessoas e, dependendo da cultura, eles vão lidar com você de uma forma diferente. Então, às vezes, por exemplo, você vai lidar com o russo. O russo, ele tem muito essa forma, igual a gente que é brasileiro. Ele vai enrolando, entendeu? Tentando tirar o melhor de você, vai inventando mentira a todo tempo. E às vezes você pode levar isso como, por exemplo, ele não quer fazer negócio comigo, por isso que ele não fechou até agora. Mas não, ele só está tentando ver se ele consegue tirar algo mais de você. E são esses pormenores que realmente me fascinam muito no cenário internacional e que fez eu querer realmente expandir cada vez mais. Eu tenho muitos planos ainda, por exemplo, de ir para algumas feiras lá fora, que eu já percebi que é algo importantíssimo. Assim, você que é MEI, né, e já está pensando em expandir, vá para fora, busque feiras da sua área. Você trabalha com ar-condicionado, busque a maior feira do mundo de ar-condicionados, vá para lá. Procure a marca que você não encontra no Brasil. Chegue lá e fale, eu consigo trazer sua marca para o Brasil. Mesmo que na hora que você não consiga. Mas se ele vender para você representação, cara, você tá feito. Você vai ter o Brasil inteiro para você. Então, nesse sentido, depois você vai, busca um sócio que tenha grana para injetar, ou então pega um financiamento com o banco, mas você tendo um nome de uma marca gigante atrás de você, cara, é perfeito. Mesmo que leve tempo, o resultado vem com certeza. Bacana. Entrando nessa questão de negociação, comunicação, que a gente sabe que, querendo ou não, é uma competência de um bom gestor, né, de um bom administrador, você utiliza alguma ferramenta de gestão para controlar as operações no meio do comércio exterior? Então, eu faço muitas anotações, acho que você pode ver meu caderninho aqui, eu tento sempre anotar, ainda mais quando eu estou em reunião, mas eu acabo utilizando muito ferramentas mais tradicionais, como o próprio Excel, e também tem uma que eu gosto muito de utilizar, mas que me fugiu a cabeça agora, o Trello. É bem comum, Sim, sim. mas me ajuda muito, por incrível que pareça. Eu acabei que eu centralizei toda a minha operação ali e ele me serve muito bem. Assinei ele e, por enquanto, ele tá conseguindo funcionar, né? Para as minhas necessidades. Ele é muito prático. Ele é muito Pra prático. organizar tarefas, assim, tudo. É incrível. E quanto ao famoso chat GPT, Gemini, essas inteligências artificiais, você utiliza de alguma forma positiva no meio do comércio exterior? Como é que ela auxilia você? Cara, tá aí um fato muito interessante, né? Porque é algo que pode não parecer, mas é muito útil. Principalmente, vamos dizer que tem um cliente que chegou em você agora e quer que você compre para ele, deixa eu pegar aqui alguma coisa, um copo da China. Qual que é o NCM de copo? Eu nunca trabalhei com copo, não sei. Antigamente, você tem que pegar lá a lista de CMs, pegar a lista e ir olhando um por um. O que eu faço ultimamente, eu jogo no ChatGPT, ele vai me dar alguma direção mais real, eu vou, pego, abro a lista, confiro para ver se está certo, né, que é importantíssimo, mas já agiliza um tempo que, do contrário, levaria o quê? 2, 3 horas para você fazer uma classificação correta, e hoje, com a inteligência artificial, pode levar poucos minutos, meia hora, e você já tem essa certeza. E até mesmo, se você quiser tirar alguma dúvida, ou tratar, por exemplo, a gente vai ter, no que tange a legislação, né, vai ter algumas novidades no ano que vem, então, até para você procurar fontes ou notícias para estar se atualizando é uma boa. Otimizar o seu trabalho também, né, Fernando? Com certeza. De extrema importância. E para você que está no mercado atual, o que você vê de empolgante que está aparecendo para MEI, que quer entrar As tendências. Essas tendências que tá aparecendo aí agora? O que eu vejo de interessante? Eu acho que com a automação, né, ChatGPT e diversas inteligências artificiais, ficou muito mais fácil você lidar com as coisas sozinho. Porque antigamente, como por exemplo, essas demandas que eram muito mais demandantes, agora não são mais tanto. E você consegue encarar isso com maior facilidade. Então, eu acho que
a maior tendência, com certeza, não tem como fugir, né? E a maior novidade é a inteligência artificial e o uso dela. O Thiaguinho acabou estragando a minha resposta, mas para mim, com certeza, é o quesito número 1, assim. E aí, oportunidades no mercado, no que tange a produtos, isso é oscilante, vai depender do momento que você é inserido, no setor que você quer se inserir. Eu adoro, tenho essa paixão por setor automotivo, tanto é que até mesmo a maior parte das questões militares, né, dos produtos militares que eu represento, acabam vindo dessa área, por ser uma área que eu sou muito mais chegado. Super interessante. Essa questão mesmo de otimização de produto, otimização de trabalho, é super importante para o MEI estar ali integrado nessa questão. E em outros fatores também, né? Como a legislação, normas e tudo mais. Pessoal, agora a gente vai passar a palavra para a professora Gleice, tá? Ela está participando aqui de forma remota, mas veio aqui somar com a gente, tá? Então, pode vir e depois vamos para o próximo bloco. Olá, pessoal. Sou a doutora Gleice Ribeiro Alves, especialista em Direito do Comércio Internacional, principalmente no que concerne a exportação de produtos, serviços principalmente, né? Então, me foi posta a seguinte questão: quais são os principais desafios ou podemos ter oportunidades, né, nesse comércio internacional para pequenos negócios, né? Porque quando se fala nesse ambiente internacional, nós temos vários desafios, muitas vezes, que mesmo para as grandes empresas já são complexos. Imagine para um pequeno empresário, né? Como, por exemplo, as regulamentações, as barreiras comerciais, sanitárias, fitossanitárias. Há também, num primeiro momento, as dificuldades justamente de se conhecer o comportamento desse ambiente estrangeiro, os consumidores, as dinâmicas, né? Não somente a questão de idiomas, mas principalmente as culturas diferenciadas, né? Então, como conseguir superar ou ter justamente essas barreiras culturais, linguísticas, um pouco superadas, né? Como que também outra limitação para essas questões diz muito respeito a recursos financeiros, né, e humanos dessas pequenas empresas que são limitados, né? Muitas pequenas empresas possuem um suporte bem restrito e um suporte jurídico também, que nessa seara internacional é de extrema relevância, né? Compreender também esse mercado internacional e principalmente definir muito bem as relações comerciais, né? Tudo isso por meio de um contrato internacional. Como serão as formas de pagamento, as formas de entrada. Então, uma série de questões que colocam realmente esse pequeno empresário digamos assim, num limite, né, de como exportar, né? Como pensar justamente para esses pequenos negócios. Será que eles conseguem se inserir no mercado internacional? E cada vez mais estudos da OCDE, estudos de UNCITRAL, desses organismos internacionais, né, que se ocupam em cada vez mais repertoriar essas demandas e achar soluções para essas questões internacionais. O que eles têm identificado muito? Né? Que o pequeno empresário, o pequeno produtor, ele é hoje um dos pontos chaves para alimentar esse comércio internacional. Mas como assim, professora? Né? Doutora Gleice, com todas essas dificuldades, como é que esse pequeno empresário ainda pode atingir, né, esse mercado internacional? Como é que ele pode superar esses desafios? Como é que ele vai escolher mercados-alvos, né, para tentar justamente, então, exportar os seus produtos? Então, ele tem que aproveitar, né? Hoje, o mundo ele gosta muito de coisas especializadas, né? E nós trabalhamos muito vários produtos brasileiros que já têm esses esforços, né, de uma pequena produção, de uma produção de qualidade e que sim conseguem se inserir nesse mercado internacional. Muitas vezes perguntam, mas para que eu preciso, né,
ter esse acesso ao mercado internacional. Por que é isso tão importante? Um primeiro ponto, justamente, claro, aumento de receita. Um segundo, você diminui justamente os riscos de estar, como é o nosso caso brasileiro, atrelado somente a uma moeda nacional, né, com tantas dificuldades que nós temos. Então, pode ser algo muito interessante, né, você ter essa diversificação dos riscos monetários, né? Então, você não vai ter a dependência de um único mercado brasileiro, saindo um pouco dessa instabilidade econômica, né? Um segundo ponto muito interessante, quando empresas querem se inserir nesse mercado internacional, desenvolvimento da marca, de competitividade, né? Você como empresário, quando você consegue exportar, você tem um aumento do seu padrão de qualidade, de produtos como de serviços, né? Então, essa cria uma competitividade global que é muito interessante para o empresário. Então, há oportunidades? Há muitas oportunidades. Embora tenhamos esses vários desafios que possam limitar, como eu já disse, mas há soluções. E uma das soluções bem estratégicas que esses pequenos empresários hoje têm realizado para galgar esse mercado internacional é por meio de cooperativas, né? Então, hoje o que nós temos? Várias cooperativas que coordenam diversos setores, né? Por exemplo, o setor do café, né? Frutas, temos também o do açaí. Por quê? Esses pequenos produtores, eles acabam juntando esforços, né? Há um planejamento e principalmente suportes, né, dessa cooperativa. Então, eles conseguem, através desse acesso nas cooperativas, conhecimentos técnicos operacionais, né? Então, desenvolve muito mais expertise para se inserir no mercado internacional. E uma vez que eles se coordenam e se juntam, eles conseguem muito mais um poder de barganha, né? Então, a cooperativa ela atua como uma grande oportunidade, digamos assim, para esses pequenos empresários também, né? Então, vem superando essas várias limitações e consegue justamente, através de vários compromissos, né, nesse âmbito internacional, trazer para esse pequeno empresário possibilidades de inserção, né, nesses mercados internacionais. Por quê? Eles vão diminuir muitas vezes os custos de logística, né? Há justamente dentro dessas cooperativas todo um apoio. Como é que você escolhe mercados? E aí fica sugestões também. Buscar amparo especializado.